Olá, eu estou aqui com a doutora delegada Ellen, na delegacia do Nucria, e eu gostaria que você, doutora, se pudesse apresentar um pouquinho, e nós vamos falar um pouco hoje sobre como procede o trabalho aqui na delegacia a partir do momento do recebimento de alertas sobre a violência infantil com as crianças. Então a gente vai saber um pouco mais como acontece esse trabalho aqui na delegacia. Então eu gostaria que você se apresentasse, doutora, e aí a gente vai passar um roteiro de perguntas aqui para a gente esclarecer um pouco desse trabalho, como acontece aqui. Uhum. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar participando desse congresso. Tudo que envolve criança e adolescente é de extrema importância, né? E realmente eu tenho um prazer muito grande de estar aqui podendo auxiliar e ajudar e disseminar informação, né? Meu nome é Ellen, então, sou delegada de polícia do Nucria, que é a Delegacia de Prevenção e Crimes contra a Criança e Adolescente, e estou aqui nessa delegacia já tem aproximadamente um ano. E aqui a gente conta com um corpo muito especial de funcionários que fizeram atendimentos específicos e tem formação específica para atendimento com criança e adolescente. Muito bem. E quem mais comete as agressões, essa violência contra as crianças, doutora? Olha, eu posso dizer que, de acordo com o que a gente atende aqui, uma média dos atendimentos, eles dão conta de que as ocorrências acontecem geralmente dentro de casa. Então, são as pessoas que você tem mais intimidade e você nunca imagina que vai acontecer. Então, geralmente é um pai, um tio, um avô, um primo, um irmão, uma mãe, até do sexo feminino também. Uhum. E geralmente quando começa a ocorrer essas agressões com as crianças? Faixa etária, vocês conseguem identificar? Olha, acontece desde um ano de idade. Então, infelizmente, a gente vê situações aqui, inclusive de crimes gravíssimos, de estupro de vulnerável, com crianças desde um ano de idade. Mas geralmente a partir dos 3 anos, até uns 11, 12 anos, que é quando a criança passa a ser, de acordo com o Estatuto de Criança e Adolescente, um adolescente, e já consegue ter um maior predomínio das suas atitudes e consegue negar certos tipos de atos por parte do agressor, né? Mas até o período em que a criança tem a idade ali dos 3 aos 10 anos, que acontece mais porque ela não tem muita reação. E quando vocês recebem o relato de violência com uma criança, vocês identificam também violência com outras pessoas da família? Sim, às vezes ocorre violência do marido contra a mulher e acaba agredindo o filho. Porque aqui a gente está falando, na verdade, de vários tipos de violência, né? Não é só a violência física, a violência emocional, a violência psicológica, e a violência física também não é só a lesão corporal, né? Tem o estupro de vulnerável aí, o estupro propriamente dito. Então você verifica que às vezes acontece de outras pessoas da própria família também sofrerem alguns tipos de violência, principalmente a mulher. E com que frequência que o agressor comete esta violência? Chega a ser quase que diário, porque quando é uma situação de lesão corporal, é aquela pessoa que já não tem paciência com uma criança, não entende o comportamento da criança, do adolescente, que é um comportamento ainda de entendimento dos seus atos, das suas emoções, quer brincar e acaba desarrumando uma casa, desrespeitando de certa forma um pai e uma mãe, e acaba por agredir essa criança. E essa falta de paciência e intolerância é diária. Então, o que a gente verifica aqui é uma ocorrência muito frequente dessa violência. Normalmente, quem realiza, quem faz a denúncia? Geralmente é a mãe da vítima, ou muitas vezes quando a mãe também sofre agressão, ela não tem a coragem de ir até uma delegacia para defender a si própria e também não consegue defender o próprio filho ou filha ali. Então o conselho tutelar é que atua nesses casos. Muitas vezes é feito o disque denúncia, uma denúncia anônima é feita, a gente recebe essa denúncia aqui, verifica a procedência dessa informação, aciona o conselho tutelar
Conselho Tutelar vai até a casa dessa família e procura saber o que está acontecendo ali exatamente e repassa em forma de relatório essa informação para a delegacia. Uhum. E ocorre uma evolução nessa violência, frequência, intensidade? Assim como a gente vê na Delegacia da Mulher, que a violência sempre evolui contra a mulher, ali numa violência doméstica, o marido muitas vezes começa ameaçando, depois vai xingando a vítima, aí dá um tapa no rosto, do tapa do rosto aquela violência vai aumentando, aumentando, a ponto de ter inclusive hoje em dia o crime de feminicídio, né, que é o homicídio contra a mulher em situação de violência doméstica e vulnerabilidade. A mesma coisa acontece com a criança ou adolescente. Uma vez que você vai perdendo a cabeça, a falta de paciência, de tolerância, faz com que você evolua o tipo de violência que você faz para você conseguir, digamos assim, o mesmo tipo de resposta que você quer, uma obediência, né? Então você acaba evoluindo no tipo de violência. A vítima recebe atendimento médico, psicológico aqui e com qual frequência? Aqui no Nucria a gente tem um corpo de 4 psicólogos, 2 deles são policiais, com formação em psicologia, e são atendidos aqui, todavia o atendimento é único. Às vezes o atendimento, o próprio psicólogo pede, sugere que a vítima retorne para ter uma segunda avaliação, mas geralmente é uma única avaliação para fins investigativos. Então aqui não há nenhum tipo de tratamento contínuo, inclusive. Aqui é só para fins investigativos, o psicólogo atende tentando colher o máximo de provas para aquele inquérito policial sem violentar, digamos assim, a vítima. Qual o incidente mais grave que você já vivenciou e o impacto disso na sua vida profissional, no trabalho que você desenvolve? Acredito eu que o que deu mais repercussão também foi um caso de um colégio aqui na cidade de Curitiba, em que a diretora desse colégio, um colégio muito antigo, tradicional, há muitos anos a diretora desse colégio vinha torturando as crianças. E a gente até imagina que a tortura, pelo que a gente vê em filmes, né, é um tipo de coisa, mas existe pela lei de tortura brasileira, existe o tipo de crime chamado tortura-castigo, que os tipos de castigo que ela aplicava nas crianças eram castigos extremamente violentos, e que para uma criança, para um adulto a gente conseguiria se defender, mas para uma criança às vezes de 3 anos que não consegue se defender, aquilo impacta bastante no desenvolvimento da criança, e esse colégio acabou por ser fechado e cessou suas atividades, e essa diretora também está respondendo na justiça agora. Existe uma hora habitual para as agressões? Vocês conseguem identificar isso nos alertas de violência que vocês recebem aqui na delegacia? Geralmente é no período noturno, quando se trata de estupro de vulnerável. Na madrugada, enquanto está todo mundo dormindo, o agressor vai até o quarto da vítima e pratica o abuso. Ou quando os horários de trabalho da mãe, da vítima e do agressor são horários diferentes e o agressor acaba ficando sozinho com a vítima em casa enquanto a mãe vai trabalhar, também acontece nesses horários. E no momento dos fatos, quem geralmente está presente? Filhos, filhas pequenas? Há uma diferenciação de meninos para meninas? Esse que é o problema. Geralmente, quando é crime envolvendo violência sexual, esse crime acontece só entre o agressor e a vítima. Então, nós não temos geralmente testemunhas oculares do fato. A gente vai ter o relato da vítima, vai ter a posição do agressor e um exame de IML que pode detectar ou não algum tipo de violência. E quando se trata de violência física, de uma agressão de chutes, socos, muitas vezes tem até uma outra pessoa em casa, uma mãe ou uma irmã que tenta acudir a criança, mas também diante do porte físico, muitas vezes da diferença de vulnerabilidade entre homem e mulher, a mãe ou a irmã ou um filho pequeno não consegue apartar essa violência. Qual o dano causado na criança depois de uma violência? Não dá pra gente mensurar esse dano, né? Mas até o acompanhamento psicológico posterior que a gente indica a toda a família, né?
em que a família como um todo participa dessa reestruturação da vítima, né? Então tem que ter um acompanhamento psicológico e eu acredito que seja algo para a vida inteira. Acredito que a criança vá crescendo, muitas vezes pode ser até que esqueça o fato, mas acredito eu que atitudes ou condutas possam vir à tona da criança e do adolescente que tem um histórico, você vai verificar lá atrás. As sequelas que ficam, né? Isso, exatamente. Quanto ao dano físico, como que você conseguiria colocar para nós em relação ao que você consegue visualizar de danos físicos, de machucados, como chega uma criança aqui? Aqui nessa delegacia no CRIA, a gente atende só situações de violência que deixa marca. Então, assim, muitas vezes é um chute que o agressor dá e tem hematomas pelo corpo, aquele arroxeado, e às vezes é na região do olho que fica mais arroxeado. São diversos tipos de violência que a gente verifica aqui, desde puxão de cabelo, até jogar a criança no chão, vem com escoriações pelo corpo. E às vezes o que é relatado aqui já se passou bastante tempo da ocorrência. Então apenas o perito do Instituto Médico Legal que vai conseguir verificar algum tipo de lesão ali, porque a olho nu, nós aqui da Polícia Civil não conseguiríamos detectar aquele hematoma. Então o perito do Instituto Médico Legal que conseguiria. E ainda há casos que passou-se bastante tempo e nem o perito consegue verificar. Mas aí a gente consegue com outras provas testemunhais, por exemplo, indicar que realmente houve aquela agressão. E como ocorre o acompanhamento da vítima depois que vocês recebem a denúncia, que vocês atendem ela? Como é esse acompanhamento? Há um acompanhamento? Geralmente fica a cargo do Conselho Tutelar, né? Aqui a Polícia Civil a gente faz a parte investigativa, a parte criminal, e o Conselho Tutelar que fica acompanhando essa vítima, acompanhando essa família até o momento que acha que o problema foi resolvido. Às vezes é uma agressão de um pai, de um tio, que em um momento violento da vida dele, um momento de descontrole, agrediu a criança. O Conselho Tutelar acompanha, faz o atendimento e depois verifica que esse fato não mais ocorreu e que aquela criança retorna ao seio familiar sem nenhum tipo de problema. O que devemos fazer em um caso de violência? Precisamos de provas para a denúncia? Como agir para conter o agressor? Quanto mais provas, melhor, né? Já auxilia o nosso trabalho aqui da Polícia Civil. Então, detectou algum tipo de violência contra a criança e adolescente, compareça à delegacia, ao NUCRIA, localizado aqui na Avenida Vicente Machado, número 2560, registre o boletim de ocorrência, o que tiver de provas já traga. Às vezes a gente está lidando com provas que estão assim, celular, estão no computador, se puder já salve num CD, num pendrive, traga pra gente ou imprima. E o que puder fazer de prova para auxiliar, tenha uma testemunha, uma vizinha que viu, já informe pra gente, se souber o nome dessa vizinha, onde podemos localizá-la, qual o telefone, tudo isso auxilia na nossa investigação. E daí vem para o delegado de polícia, a gente instaura um inquérito policial, pede os exames periciais, se for o caso, agenda a escuta especializada com o corpo de psicólogos da delegacia e, dependendo de qual tipo de crime, tem outras diligências a serem seguidas. Teve uma outra pergunta que você me fez, que agora me fugiu. Como fazer para conter o agressor? Só denunciando, né? Porque enquanto essa violência ficar entre quatro paredes, a Polícia Civil não vai ter a informação que precisa, não vai saber que o crime está ocorrendo e não vai poder investigar. Então, se por um acaso a pessoa não conseguir, não quiser vir registrar o boletim de ocorrência, existem os canais de disco denúncia. Então, entre no site lá do 180, 181 e registre sua denúncia por lá, pode ser uma denúncia anônima, vai chegar para a Polícia Civil e a gente vai determinar uma ordem de serviço para que a equipe de investigadores verifique a procedência dessas informações. Doutora Ellen,
Todas essas informações que você passou vai para pessoas do Brasil todo, inclusive temos pessoas já a nível internacional em busca de informações. O que você diria para pais, para mães, para tios que se preocupam com pessoas, com crianças queridas, próximas? O que você diria para essas pessoas? Como prevenir, como cuidar? Qual seria a sua palavra para eles? O trabalho preventivo é o primordial, porque com a prevenção a gente consegue evitar esse tipo de crime, que esse tipo de crime ocorra. Então, todo dia em casa você conseguir conversar, ter uma conversa aberta com seu filho, por mais que seja um filho de 2, 3 anos, que às vezes a pessoa acha que não entende, entende. Então, desde o início, já converse com a criança, informando que qualquer pessoa que mexa nos seus órgãos íntimos ali está errado, que a criança tem que gritar, pode pedir ajuda, e que quem vai mexer ali no pipi, vai mexer nos órgãos da criança, seja um pai, uma mãe, que por mais que a gente veja que aconteça dentro de casa, mas o que a gente pode evitar é o que aconteça fora também. Então, o máximo de informação que a gente possa passar para essa criança, esse adolescente, e ter sempre o cuidado de passar a informação com carinho, com cuidado, com cautela, porque você está lidando com uma criança de pequena idade, pouca idade, e que muitas vezes não vai entender totalmente o que você está falando, mas vai absorver alguma coisa sim, e a gente precisa fazer esse trabalho preventivo. E principalmente para pai e mãe, né, conheça os seus filhos, né? Porque a partir do momento que você conhece os seus filhos, que comece a acontecer alguma coisa fora, você vai conseguir identificar por Já vai meio do perceber comportamento. isso, já vai perceber um comportamento diferente da criança e nisso consegue ou procurar, num primeiro momento, uma ajuda psicológica, ou se já identificar algum fator a mais, já pode inclusive procurar a delegacia de polícia. Muito bem, doutora, eu agradeço muito, nós do CONAV agradecemos muito a sua participação neste congresso, é de grande valia e muito importante para muitas pessoas, tenho certeza disso. Somos muito gratos por todas essas informações. Nós aqui do Nucria que agradecemos a oportunidade de disseminar informação importante. Muito obrigada. Obrigada.